Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula de programação, agora aprendendo o comando de decisão. O comando de decisão ele é bastante simples. Para você utilizá-lo, você precisa de uma condição. E essa condição, o computador vai decidir o que fazer, ou seja, qual ação tomar de acordo com a condição. Tá? Por exemplo, se eu tiver acima de 18 anos, que é a minha condição, né, para fazer o meu problema, eu quero entrar na boate. Então a condição é, se a minha idade for maior que 18, eu entro na boate, que seria a minha ação. Se não for, eu vou para casa. Tá? Então aqui, aproveitando o algoritmo anterior, eu já estou digitando a minha idade, mostrei a minha idade na tela do usuário, e agora eu vou decidir, certo, se você pode entrar ou não na minha boate. O comando de decisão será o if, ou se, certo? E da mesma forma que você fala, será a forma que você irá colocar aqui, tá? A condição. Se alguma coisa, e essa alguma coisa, que é a condição, deve estar sempre entre os parênteses, tá? Se isso aqui for verdade, que eu vou colocar aqui, eu vou tomar determinada ação. Se não for, eu vou tomar uma outra ação. Então, o que é que eu quero que seja verdade? Eu quero que a minha idade, que se ela for acima de 18 anos, eu vou dizer que você, usuário do meu programa, pode entrar na boate. Mas que você não tiver acima de 18, você está proibido de entrar na minha boate. Entrada proibida. Certo? Então o comando if funciona dessa seguinte maneira. Eu preciso de uma condição, tá? E dentro dessa condição eu preciso tomar uma decisão, saber se o número é maior, saber se o número é menor, saber se o número é maior ou igual, saber se o número é igual, tá? Então aqui dentro dessa condição eu sempre vou ter algo do lado esquerdo e algo do lado direito. Eu jamais vou fazer assim. Idade, alguma coisa, nada, né, na verdade, 18. Eu sempre tenho que dizer, a idade é maior que 18, a idade é maior ou igual a 18, que seria o nosso caso, já que se tiver 18 anos você pode entrar, ou a idade é menor que 18, ou menor ou igual a igual. Por que igual a igual? Porque quando é um igual, como aqui, eu estou afirmando que idade começa com 9. E aqui eu estou perguntando para saber se a idade que o usuário digitou nessa linha 6 aqui é 18 anos ou acima de 18. Tá? Nesse caso eu quero saber se for igual a 18. Se for diferente, aí eu vou fazer o comando do else. O que ser o comando else? Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de programação. Nessa aula nós vamos aprender os comandos básicos . O que ser o comando else? O else será a negação do meu if. Ou seja, se eu não tenho acima de 18, é porque eu tenho abaixo de 18. Tá? E aí vai me dizer que é entrada proibida. O else jamais vai vir acompanhado de uma condição. Por exemplo, idade menor que 18. Isso está totalmente errado. Certo? O else sempre está ligado a um if. Tá? O else existe somente se você criar um if. Você não pode simplesmente chegar e criar um else sozinho. Não tem sentido. Tá? O if else é se não. Se isso for verdade, faça isso. Se não, faça tal coisa. Tá? Então o else aqui será sempre a negação do meu if. Se a entrada, se a sua idade for acima de 18, eu vou entrar. Se não, eu não vou entrar. Então, rodando aqui o meu algoritmo, eu disse que se a minha idade for 12 anos, ele vai mostrar a minha idade 12 e entrada proibida. Vamos aprender, antes de mostrar aqui, vamos aprender a justificar o nosso, a alinhar as informações. Toda vez que eu quiser quebrar as informações, mostrar em uma outra linha, eu utilizo esse comando aqui, /n, significa new line. Antes de você mostrar isso aqui na tela, tem uma quebra de linha. Isso se você colocar no início. Se você colocar no fim da linha, depois que você mostrar essa linha, dê uma quebra de linha. Tá? Olha a diferença agora. Antigamente estava piscando aqui
o cursor do mouse. Só que agora, com a quebra de linha, ele foi para baixo. Da mesma forma que quando eu digitar 9, antes de mostrar a entrada proibida, o que eu fiz? Eu botei um /n. Tá? No caso 9, ele entrou no comando else, por quê? 9 é maior que 18? Não, é falso. Se é falso, eu entro aqui. Então, para eu entrar aqui, eu vou ter que digitar algo que seja de 18 para cima. Se eu digitar 18, minha idade é 18 e entre na boate, entrada liberada. Certo? Então aqui a gente aprendeu a utilizar o comando if/else de forma bastante simples. E quando é que eu vou utilizar o if/else? Se eu tiver uma condição, certo? Que for bastante... quando é que eu vou utilizar o if/else? Se eu tiver uma pergunta e para essa pergunta eu só tenho duas respostas. Tá? If/else quer dizer, se a minha idade for acima de 18, eu entro. Se não, não entro. Não existe uma terceira possibilidade. Por exemplo, vamos mudar agora o nosso algoritmo para incluir uma terceira possibilidade. Eu vou mudar aqui para dizer agora que eu vou digitar um número. Vou utilizar a variável número aqui para ficar mais coerente. Vou utilizar ela aqui. Vou tirar isso aqui que eu não preciso mais mostrar. E vou dizer assim, se o meu número for maior que 0, eu estou dizendo que esse número é o quê? Positivo. Se não, eu diria que ele era negativo. Certo? Vou separar aqui para não ficar... Eu posso até deixar junto, tá? Não tem problema. Mas vamos ver agora como ficou e para saber se a minha lógica está correta. Tá? Dependendo de como você monta o seu algoritmo, pode funcionar, entrar na telinha preta, mas não quer dizer que esteja correto. Se eu digitar o número 5, ele vai dizer, beleza, é positivo o seu valor. Se eu digitar agora o número 0, ele vai dizer, 0 é maior que 0? Não. 0 é igual a 0, certo? Mas 0 é negativo? Também não. 0 é neutro. Tá? Então, faltou eu criar a condição para dizer que se não for positivo e não for negativo, ele é neutro. Então, eu tenho uma pergunta, ou seja, eu digito um valor e quero saber se esse valor é positivo, se esse valor é negativo ou se esse valor é neutro, que é o caso do 0. Então, para uma pergunta eu tenho 3 respostas. Se eu tiver 3 respostas ou 3 condições de entrada, eu tenho que criar novos testes. Tá? Só com 2 testes, ou seja, só com 2 respostas, eu não consigo adicionar aqui, por exemplo, cout /n neutro. Errei, neutro. Tá? Do jeito que está aqui vai ficar estranho. Como é que eu vou adicionar um neutro aqui? Tá? Se eu botar 5, ele vai dizer positivo e neutro. Então como é que eu adiciono essa nova condição, esse novo teste aos meus ifs e elses? Quando você tiver isso, ou seja, quando você tiver mais de 2 respostas para uma pergunta, você vai ter que adicionar essas outras respostas através dessa maneira. Se o número for positivo, ótimo. Ou seja, se for maior que 0, mostre positivo. Se não, teste essa outra possibilidade. Se o número for abaixo de 0, mostra que ele é negativo. Tá? Vou abrir aqui, fechar. Se não, teste para saber se esse número é negativo. Tá? Aí você vai dizer, mas esse else aqui, esse else está ligado a esse if. Tá? E se o meu número não for nem positivo nem negativo, é porque eu tenho certeza que ele é neutro. Ou seja, se não é acima de 1, acima de 0, se não é abaixo de 0, é porque ele foi o 0. Tá? Então assim eu estou dizendo, eu estou colocando as 3 condições. E aí eu estou dizendo que esse else pertence a esse if e esse else pertence a esse if. Tá? Então primeiro eu testo esse caso. Se eu não entrar aqui, eu vou testar esse caso. Se eu não entrar aqui, o else significa, olha, não funcionou nada para cima, então é porque é porque serei eu a ser executado. Se não funcionou nada acima, é porque serei eu a ser executado. Então vamos testar aqui.
Se eu digitar o número 0, ele vai testar essa condição, e se não funcionar nenhuma das duas, eu já entro na última, tá? Porque na última não tem testes, só apenas as duas primeiras. Então, se eu digitar o número menos 8, menos 8 é maior que 0? Não. Menos 8 é menor que 0? É. Pare aqui, tá? Então, se eu tiver mais de duas condições, eu tenho que utilizar essa terceira, quarta e quinta condições através de um else if. Tá? Se eu tivesse outras condições, o que eu faria? Else if e por aí vai. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 condições e a última seria a negação das demais acima. Tá? Então se não foi nenhuma das acima, entre nessa última condição do meu else. Certo? Então a gente aprendeu aqui os comandos de if, else e else if. Beleza? Até mais.